Bom, continuando o vídeo anterior, o grupo parou de fazer a oração concentrada e começou a cantar músicas salutares. Então, dentro de alguns minutos, o Calimérico, se não me engano, o líder da intervenção sob a médium, começou a se materializar. Sob a perspectiva, os olhares e a assistência aí de todos os envolvidos. Então, literalmente, o espírito se tornou visível às pessoas da reunião. E ele faz até um resuminho dos recursos que foram utilizados, que a gente conversou mais detalhadamente. Ele diz que sob a força nervosa extraída da médium, os vários materiais fluídicos extraídos no interior da casa, aliados a recursos da natureza, Calimérico se materializou. Outra questão. Após se materializar, os indivíduos que estavam presentes na reunião, os encarnados, tomados pela emoção daquela situação, surpresos, chocados, tentavam cumprimentar Calimérico, Então, eles queriam cumprimentar, eles queriam tocar nele. Só que cada toque, cada aproximação, assim, no intuito de tocar mesmo, afetava negativamente a médium. Por quê? Calimérico e a médium estavam ligados ali naquela situação por fios tenuíssimos. Assim, cada toque na constituição mediúnica ali, no envoltório do médium, afetava negativamente a médium, Cada toque na entidade afetava negativamente a médium, porque eram sentidos diretamente por ela. Aí você pensa, então ela, é simplesmente o fato de tocar nele, ela sente o toque? Não, era o fato de que tocar nele afetava ela, trazendo algum tipo de desconforto, algum tipo de preocupação, porque esse tipo de reunião é muito delicada, é muito complicada. Então, como a ligação deles é muito específica, especial e muito, muito delicada, o toque na constituição dele podia, por exemplo, afetar a energia dela, sugar, cortar, intervir. E isso a gente sabe que tanto o corpo dela ali enfraquecido, com as defesas baixas, porque toda a força nervosa dela está sendo utilizada na entidade, isso poderia trazer algum desconforto, alguma doença, algum prejuízo para o funcionamento do seu próprio corpo, o que seja, Eles prosseguem dizendo que essa conexão entre os dois é quase como se o Calimérico se tornasse, por um momento ali, pelo tempo da reunião, um filho provisório das forças passivas da médium. Então, basicamente, o corpo espiritual dele, o corpo, na verdade, que as pessoas estão vendo, a corporificação, que é aquele envoltório que vai permitir com que os outros da reunião o vejam. Ele é basicamente ali a força da médium, apesar dos outros recursos. Então, é como se ela estivesse dando forma a ele, é como se ela estivesse emprestando ali suas energias para que ele tomasse forma. Então, a gente só consegue ver a forma dele por causa dela. Mas é uma ligação muito, muito importante. E imaginem só, Se uma mãe com um cordão umbilical e o filho, sendo que se afeta um, afeta o outro, E aí eles dizem que, por exemplo, eles não podem, no plano espiritual, forçar a médium, fazer alguma pressão, alguma intervenção ali espiritual, porque pode afetar negativamente o calimérico. E também não pode os outros forçar o espírito no plano material, porque pode voltar negativamente para a médium. Então é uma coisa muito forte essa ligação, é muito, muito bem, um depende do outro. Os espíritos não podem fazer essa atuação perigosa em cima da médium, e os presentes, os renascidos,
não podem fazer uma atuação muito forte ali sobre a entidade, porque senão pode levar à morte da médium, ela pode morrer nessa questão. Entendem? Mas vocês podem estar se perguntando, mas que força é essa? Que pressão é essa? Qualquer coisa, gente. A gente, como eles falaram nas outras reuniões, a gente pode estar parecendo que está bem, mas a gente está emitindo forças e fluidos de egoísmo, de pura curiosidade, de só satisfação dos impulsos, e não está numa energia boa ali que está subsidiando e ajudando. Então isso já interfere. E se o plano espiritual, sob a médium, fazer alguma atuação muito bruta ou abrupta, ela pode, ali como ela já está sensibilizada, ela pode acabar morrendo, ela pode acabar se desconectando do próprio corpo. Então essas coisas precisam ter cuidado. Posteriormente, André pergunta se todas as pessoas têm essa disposição de doar essa energia nervosa, né? Energia vital. O mentor, ele diz que sim, porém, não é assim simplesmente qualquer um pode doar a qualquer momento, né? Ele diz que na constituição do ser, do indivíduo, lhe é possível, mas ele precisa estar em condições para tal. Então ele fala que na Terra, muitas vezes a gente consegue determinadas oportunidades, determinados cargos, ações, o que seja, pegando atalhos, fazendo influências, estabelecendo contatos, mas no que se refere do campo do espírito, somente o mérito pessoal te leva à possibilidade de determinadas manifestações. Então, por mais que todos temos em si a constituição capaz de desenvolver, de realizar manifestações mediúnicas, somente o mérito pessoal vai permitir com que elas sejam desenvolvidas, realizadas, utilizadas nos contextos em que são necessárias. Assim, a incapacidade do sujeito, quando ele está voltado à má fé, a sentimentos ruins, a vaidade, o orgulho, já vai sendo um obstáculo para que ele não consiga desenvolver esses processos. Somente quando ele consegue passar essas paixões, essas vaidades, essa centralização, né, que ele acha que é o centro do mundo e tudo mais, que ele vai conseguindo desenvolver essa capacidade inata. Entendem? Eu acho que, não sei se ficou confuso, mas é isso. Prosseguindo, a reunião, apesar dessas preocupações, ela foi muito bem, todo mundo estava em indizível alegria, com a exceção do Sr. P. Lembram-se, ele havia ingerido alcoólicos em excesso no dia anterior e tinha ido para a reunião. Então ele não estava se sentindo bem, ele estava se sentindo muito mal e enjoado. E isso se devia pela ação dos mentores que estavam lá contendo as forças dele. Então, imagina, estavam fazendo uma redoma ali de contenção, em qual as próprias exortações do alcoólico, né, do álcool do corpo dele em si, estavam contidas naquele pequeno espaço ao entorno dele. Então, não evaporava o tóxico, né, ficava ali contido. Enfim, era a medida de proteção para que não interferisse no aparelho mediúnico da médium. Mas a reunião transcorreu muito bem, deu tudo certo, e a médium ela foi reintegrada ao seu corpo físico sem nenhum problema, graças à intervenção de todos ali da reunião. Ainda no capítulo 11, intercessão, André pergunta para Alexandre por que eles não simplesmente se conectam mentalmente com a entidade que eles estão procurando, né? O marido da senhora que procurou o Alexandre. Essa senhora procurou o Alexandre desdobrado do corpo, em sonho, e pediu que
buscasse saber o que aconteceu com o marido e solucionar a sua morte misteriosa. E aí o André pergunta, por que a gente não faz isso? Por que a gente não simplesmente se conecta mentalmente com ele, faz os questionamentos necessários para responder essa senhora? E o Alexandre, muito sabiamente, disse que eles poderiam sim fazer isso, e muitas vezes o trabalho requer esse tipo de recurso. Entretanto, a gente não pode aplicar isso para toda situação, para toda circunstância. Por quê? Ele explica que é necessário a gente dar um pouco de si mesmo nas coisas que faz. Então, realmente estar presente, oferecer um olhar, uma atenção, um toque, um abraço, um amparo, um acolhimento, enfim. E ao fazer isso, a gente também se ilumina, a gente também faz crescer as nossas virtudes. É claro que ajudar de longe é melhor do que não ajudar, mas ajudar perto da pessoa, recebê-la, abraçá-la, olhar olho no olho, incentivá-la, também alimenta, também ilumina, também cativa. E é essa a lição que ele está tentando passar para o André. Ao iluminar o outro, a gente se ilumina no processo. Por isso que muitas vezes eu já ouvi espíritas falando que você faz alguma coisa pelo outro. Eu li um livro, acredito, se não me engano, e vi alguns comentários. E a senhora, eu fazia sapatinhos de crochê e doava para crianças carentes, para bebês, né? Mas ela não ia presencialmente, ela não via essas crianças, ela não abraçava essas mães que recebiam essas doações. Então, o desenvolvimento da virtude, porque querendo ou não, é isso que o Espiritismo desenvolve, não é, gente? Amor, fraternidade, caridade, benevolência, é desenvolvimento de virtudes. Então, o desenvolvimento da virtude depende de presença, depende também de ação corpo a corpo, de olho no olho, enfim, né? Vocês entenderam. Do contrário, a virtude fica limitada ao seu mundo controlado, ao seu ambiente familiar, à sua bolha, e não enfrenta desafios que vão ajudá-la a se desenvolver e crescer. É essa a mensagem por trás aí dessa fala. Bom, prosseguindo. Antes de encontrar o marido falecido da mulher que fez a solicitação, Alexandre queria ver como que estava a casa dela, como é que estavam as dinâmicas, a harmonia, a atmosfera. Chegando lá, perto da família, ou seja, a mulher, os 2 filhos e os 3 tios, se encontravam 6 entidades maléficas. Isso é muito importante. E essas entidades estavam se alimentando da comida que estava sendo preparada, refogada, cozinhada, através do processo de absorção. O que é esse processo perseverante? Absorção é quando a gente está preparando os alimentos e aí essa preparação, querendo ou não, solta partículas do alimento no ar. Essas partículas, elas se desprendem do alimento e é a partir disso que o espírito consegue absorver. São partículas invisíveis, né, aos olhos humanos, mas numa influenciação atômica, né, num aspecto atômico, eles são capazes de absorver. E essas entidades, vocês vão ter mais detalhes, mas elas eram mantidas aí pelas ações do marido que faleceu e também pela mentalidade desses 3 tios que ruminavam bastante, reclamavam bastante, apesar da tentativa de positividade por parte da matrona da casa e também o fato dela estar triste também não ajudava a afastar muito essas entidades.
E nas palavras do Alexandre, ele diz que nas casas em que não há organização espiritual, não há proteção, não há pensamento reto. Então, é necessário a gente fazer o evangelho, ter uma convivência harmoniosa, tentar resolver as coisas sempre com carinho, compreensão, tolerância, porque isso vai criando uma defesa atmosférica no ambiente e ajudando a gente a ter o pensamento reto, né? Sem isso, sem evangelho, sem essas ações, a casa ela fica vulnerável à entrada de entidades e também as nossas mentes ficam abertas à influência delas, para tanto pela própria aproximação, né? A gente vai começando a sentir e a se tomar por aquilo, quanto também pela influenciação direta, né? Quando o obsessor quer manipular e causar algum tipo de mal. Outro ponto que o Alexandre traz: quando os parentes que são excessivamente apegados à família, né? Quando você vê que é um laço um pouco dependente, um laço um pouco, sabe, sem conseguir fazer esse desprendimento daquela vivência, daquelas circunstâncias, da posição, da influência, enfim, acho que vocês sabem o que eu quero dizer, dá para sentir isso. Quando parentes excessivamente ligados àquele grupo familiar morre, eles retornam ali como em espírito e continuam ligados àquela família. Se a família não se protege, se a família não tem aquelas defesas necessárias, eles voltam e eles se ligam. E mais, Alexandre diz que eles se alimentam da força vital da família. E muitas vezes continuam dormindo na mesma cama, continuam utilizando ali a mesma cadeira, como se pertencessem ainda àquela dinâmica familiar, como se ainda estivessem presentes lá, sendo que já não estão mais. Então, isso é muito curioso. Se a gente não, na morte de um parente, a gente não ora para que a sua partida vá, né, para que ele consiga ir. Se a gente se apega a eles, isso Alexandre fala, se os parentes que ficaram não conseguem também fazer esse desprendimento, eles trazem, eles chamam, eles se atrelam a esse parente que morreu e grudam ele lá, conectam lá e ele não consegue se libertar e não consegue seguir adiante. Assim, um alimenta o outro, tanto o parente que morreu deseja ficar naquelas mesmas dinâmicas e aí continua vivendo aquela mesma vida na cabeça dele como espírito, mas como se estivesse vivendo a mesma coisa. E os que ficaram, que não conseguem deixar ele partir, chamam a presença dele constantemente, fazendo com que ele tenha esse vínculo, esse subsídio para permanecer. Então é muito importante a gente, a orar, dar forças para o espírito seguir em frente. Não que a gente não possa se encontrar em espírito em algum momento, mas que a gente saiba que aquele momento, aquele espaço acabou e que o reencontro só virá realmente depois, quando falecermos aqui e formos para o plano espiritual. Então é muito importante a gente fazer essa desconexão, porque muitas vezes a gente pode estar achando que a gente está com problemas, nada prospera, ai que dificuldades, muita tristeza, que saudade do meu pai, que saudade do meu irmão, que saudade do meu tio, não prospera, e doenças e tristeza, e quando você vai ver, estão lá os dois presos um ao outro naquela casa, naquela vivência, impedindo o progresso um do outro, impedindo seguir adiante, né? Bom, continuamos na parte em que eles estão lá na casa daquela senhora, eles estão falando daquelas entidades. André fica muito chocado pelo fato das entidades estarem se alimentando pela absorção. E mais um detalhe que eles acrescentam: a absorção é feita através das narinas. Então eles respiram
a emanação daquelas partículas, enquanto o alimento está sendo cozinhado, enquanto ele está sendo elaborado, essas entidades cheiram. E aí, essas partículas vão para o organismo delas, de certa forma alimentando, de certa forma dando subsídio aí. Mas o André fica muito chocado, porque aquilo parece uma cena horrorosa para ele, porque essas entidades estão se alimentando com prazer, então é uma absorção que gerando um grande prazer perto daquela família ali que não tem nem noção da presença delas. E aí o Alexandre fala, André, você não sabe que grande parte da população, então ele está falando encarnados, grande parte da população recebe 70% da sua alimentação através das narinas, do que eles respiram na atmosfera do ambiente deles, 70% do nosso alimento, daquilo que alimenta nossos corpos, almas, mentes, 70%. Gente, isso para mim foi chocante, porque eu fiquei pensando, não sei de onde vocês estão ouvindo esse áudio, mas, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, metrópoles muito cheias, muito poluentes, metrópoles que não têm cuidado com o ambiente, algumas partes de Santos, enfim. Eu fiquei imaginando aquela história de por que a gente adoece tanto em clima muito urbano? Por que a gente pega doença tão fácil também? Porque não tem ar puro, porque a atmosfera, o nosso alimento da absorção, a gente está se alimentando de poluentes, de coisas que vão nos prejudicar. Então é algo muito sério. Mas enfim, aí o Alexandre estava falando, essas entidades, ele detalhou, né, falou que o alimento tem essa desintegração dessas partículas que conseguem ser absorvidas. E ele estava dizendo que a absorção dessas partículas fazem com que o indivíduo tenha as mesmas sensações que tinha quando estava vivo. Então, ao absorvê-las é meio que recordar, é meio que reviver também. E por isso lhe gera prazer. A gente tem que entender que a gente carrega as nossas reminiscências e que elementos do dia a dia podem ativar essas reminiscências, ativar essas vivências. Assim, absorvendo as partículas, ele ativa o prazer que ele sentia quando ele se alimentava desses alimentos quando ele estava vivo. Isso continuava lhe gerando prazer no dia, né? E André continua extremamente incomodado. E aí ele diz, nossa, é que ver essa família se alimentando junto com essas entidades é bastante difícil, né? Causa uma grande impressão. Aí o Alexandre diz, André, meu querido, você não pode esquecer que essas entidades são parentes dessa família que se mantém ali devido ao apego doentio de ambas as partes. Então, a presença delas não é simples acaso, não é uma maldade aleatória, é um apego, é não conseguir deixar partir. E essas entidades estavam principalmente ligadas àqueles 3 tios, né? Um tio e 2 tias, alguma coisa assim, que eram bastante ruminantes, reclamavam, eram meio impacientes e tudo mais. Então, não era à toa, foi consequência das próprias ações deles ali. A Alexandre também estava explicando que uma família que está congregando em ideias positivas, na bem-aventurança, na espontaneidade, do amor, do carinho e da fraternidade, as entidades benevolentes se aproximam, auxiliando e lançando sementes de ideias novas para
fortificar, fortalecer e ajudar a florescer os princípios que estão sendo desenvolvidos, as conexões, as forças, as amizades, elas ajudam isso, mas se aquela família está se unindo para falar mal, está se unindo para brigar, para ruminar, as entidades maléficas vão se aproximar. É simples, o conceito básico de ação e reação, de proximidade com semelhantes, é real, mas que a gente saiba que se a gente estiver congregando no bem, as entidades benéficas vão se aproximar e vão nos influenciar ajudando, colocando aí inspiração, colocando renovação, direcionando. Então, que a gente não se esqueça disso, não estamos desassistidos. O bem procura o bem e o mal procura o mal. Procure o bem e aqueles que podem fortalecer você nessa caminhada irão fortalecer. Mais um detalhe, essa relação entre os parentes encarnados e desencarnados, as 6 entidades, a mulher, a matrona, os 2 filhos e esses tios, foi nomeado aí pelo André, pelo Alexandre ali, como um vampirismo recíproco. Eu me alimento da sua dependência e você se alimenta da minha. E assim as coisas continuam nesse circuito aí adoecedor. Bom, André está bastante compadecido da situação, queria conversar com as entidades, falar com elas, esclarecer elas, mas não era momento, não era a situação propícia para tal. Além disso, Alexandre diz uma frase que eu achei importantíssima. Ele falou que as cristalizações mentais de muitos anos não se resolvem em poucas horas, em apenas um dia. Demora, leva tempo. E aí eu fiquei pensando no trabalho dos psicólogos, dos terapeutas, quando uma pessoa procura terapia pensando: eu vou em 5 sessões, isso já vai me resolver, ou vai em um evento, paga 14 mil reais achando que isso já vai resolver. Claro que bem-aventurados os de boa vontade, né? Porém, é necessário entender que para mudança, para alterar cristalizações, para alterar um comportamento, um sentimento, pensamentos cultivados há tantos anos, a ponto deles se fixarem como, digamos assim, né? Como uma bola de gude ali. Não é fácil desmanchar, não é simples, demora, leva tempo, trabalho, esforço, dedicação, paciência. Então eu fiquei pensando, gente, é claro que quando você vai entrar numa terapia, é óbvio que vai levar tempo, que às vezes vai levar 1, 2, 4, 5, 10 anos, até que haja uma mudança verdadeira, significativa, porque realmente cristalizações demoram a serem desfeitas. É claro que a gente sempre precisa considerar as diferenças de cada contexto, né? É uma generalização isso que eu tô falando. Mas você tem que ver se o terapeuta é adequado para você, se aquela linha teórica é adequada para você, se tem uma conexão entre vocês dois, porque isso é importante para que esse tipo de processo funcione e etc. Mas eu achei fundamental e uma carta aí, uma lei aí para a gente entender que tem coisa que leva tempo, trabalho, esforço e dedicação, que não dá para resolver de uma hora para outra, né? E só um comentário adicional, o Alexandre verificou que naquele momento não adiantaria nada falar com aquelas entidades, porque todo e qualquer esforço seria revertido em apenas lamentações por parte deles, ruminações. Eles apenas se vitimizariam ali pela situação, pela vida, pelas circunstâncias e não se colocariam ali em uma posição de boa vontade para mudança, né? Bom, continuando, Alexandre ainda estava na casa daquela senhora para verificar as coisas e ele encontrou o mentor lá da casa
e fez perguntas, né? E esse mentor falou que não foi assassinato, o homem não tinha sido assassinado como a mulher pensava. Ele tinha, na verdade, se suicidado e estava colocando aí... e planejou tudo de um modo que parecesse assassinato. Ele foi meticuloso nisso. E aí o mentor estava dizendo que eles tentaram ajudar ele, tentaram impedi-lo. E quando o esposo ali faleceu, eles tentaram retirá-lo da poça de sangue que ele se colocou ali pelo assassínio, que eles falam, né, por ter se matado. Mas ele tinha falecido ali em vibrações tão pesadas e angustiosas que eles não conseguiram movê-lo, não conseguiram ajudá-lo, não conseguiram ao menos levantá-lo. Então eles ficaram ali em volta dele esperando. Entretanto, nesse momento passou um bando de espíritos, né? Um agrupamento de espíritos, de entidades que viram ele, pegaram ele e o levaram embora. E sim, pode perguntar para o perseverante, mas como que os mentores não conseguiram e esse bando conseguiu? Porque esse bando são espíritos mais ligados às forças da Terra, ao magnetismo terrestre, então eles conseguem fazer uma influenciação maior, uma manipulação maior. Já os espíritos, eles dependem de recursos. Os espíritos, os mentores dependem de recursos, ou elevação, ou autorização para certas coisas. Então, há uma diferença aí. E aí eles pegaram e levaram embora o ex-marido ali, né? Bom, Alexandre explica melhor o que é esse bando. Ele diz que é um agrupamento de entidades encrenqueiras que se reúnem para fazer o mal. Então, imaginem mesmo um bando de delinquentes, um bando de pessoas se reunindo para destruir coisas, fazer mal, causar discórdia, quebrar coisas. É esse o bando que pegou o cara. Mas se tranquilizem. Alexandre diz que devido às proteções que muitos grupos de pessoas têm, proteções religiosas, né? Devido a diversas defesas no plano dos encarnados e as próprias defesas do plano espiritual nas comunidades espirituais, né? Esse bando acaba não tendo muito poder de ação, ele acaba não tendo muita vazão aí para causar muitas tragédias, mas eles conseguem causar algumas perturbações aí, eles conseguem fazer umas influenciações aí. Não é um poder ilimitado, não é uma destruição massiva, mas tem uma atuação aí, algumas ações concentradas. E Alexandre diz, né, como a gente comentou em um outro vídeo, que tem gente que quando morre fica muito apegado à família, fica preso ao vínculo ali familiar, às vivências familiares. Já outros, por exemplo, se revoltam contra Jesus, se revoltam pela morte, se revoltam pelas circunstâncias, pela vida, se revoltam. E aí eles começam a ter atitudes com esse objetivo de afrontar, né, de se rebelar contra Jesus, causando assim influenciação nos seus obsediados. E Alexandre ainda acrescenta que coitado daqueles que se associam a esse bando, né? Coitado daqueles que quando morrem se tornam seus companheiros, porque é a mesma coisa que assinar um contrato de escravidão. Você fica preso por anos, fica preso por décadas àquelas pessoas que te impedem de sair, que te vinculam ali de um modo que você não tem como, né? Mas aí vocês pensam, para o espírito nada é impossível. Mas, pessoal, já li livros sobre esses bandos no qual eles realmente batem, agridem,
realmente machucam as entidades que querem sair, que desobedecem, que não cumprem as regras. Eles realmente mantêm uma posição de cativeiro. Eles obrigam, ameaçam. Então, essas pessoas que morreram completamente assustadas, apavoradas, sem nenhuma condição ali de se defender ou nenhum recurso desenvolvido em vida que subsidie uma ação para ela conseguir se defender, então eles acabam se entregando, desistindo. É uma coisa muito triste. Mas aí o André pergunta, não teria como o mentor ali da casa defendê-lo dessas entidades, protegê-lo? E o Alexandre diz, olha, se ele fosse vítima de assassínio, sim. Mas como ele se suicidou, não. Por quê? Por causa do desequilíbrio que gera na alma, acarretando absoluta incapacidade de sintonização mental com os elementos superiores. No caso do assassínio, a pessoa não teve culpa, ela se assustou, ela foi tomada, e às vezes ela vai estar triste e sofrendo por medo pela família, pela morte em si, pelo que perdeu. Agora, no suicídio, tem uma tristeza, um desespero, uma angústia tão profunda que ressoa a própria existência da pessoa. Vai numa questão do próprio existir, dela querer eliminar o seu existir, né? Acabar com esse seu existir. Então, coloca numas vibrações pesadíssimas que o plano espiritual não consegue acessar, não consegue transpor para conseguir ajudar essa pessoa. Fazendo com que, nesse caso, precise deixá-lo ali lidando com as consequências das suas ações até o momento adequado, até que novas intervenções possam ser feitas, né? E André, ainda muito tocado pela situação, pergunta se ele também não podia ter sido salvo do próprio suicídio. Mas o Alexandre diz, olha, quantas pessoas aí, resumindo, né, nas minhas palavras, quantas pessoas aí no mundo não passam por uma situação assim? Não dá para estender recursos para todas. E recursos imediatos, de prontidão, tendo que ser feitos na hora. Não dá para fazer isso para todas. Mas o que dá para fazer? Deixar que a dor ensine. Deixar que as consequências das suas ações lhe mostrem o que não deve ser feito novamente, o que não deve recomeçar. Mostrar através da experiência na carne, na dor, que tem ensinamentos que vão se aprofundando na alma. Então, o que é possível fazer, são os recursos que a gente tem. É isso. Não dá para providenciar recursos imediatos para todos os indivíduos que estejam tentando se matar. E Alexandre acrescenta, também não se surpreenda, André, achando que os maus que parecem felizes, que está tudo bem com eles. Esses são seres que fizeram uma crosta de insensibilidade, uma crosta mesmo, uma couraça de insensibilidade para evitar sentir as consequências das próprias ações. Eles ficam realmente num véu de ignorância. Mas que são seres infelizes, esperando, né, ou que a gente espera um momento em que uma pequena luz, um vislumbre de consciência possa ser desperto nele e assim ele possa causar uma modificação em si, possa mudar aquele quadro. Então, ficam um tanto inacessíveis também aos mentores, pensando por aí, não? Ficam um pouco inacessíveis ao ambiente atmosférico positivo ou ao que for, porque eles se colocam mesmo nessa crosta de insensibilidade. É necessário aguardar até esse vislumbre de consciência brotar na mente para que ela seja cultivada, alimentada e ampliada, ajudando ele a sair desse estado.
Bom, continuando o vídeo do capítulo, né? Após ser informado de que o esposo lá da moça foi levado pelo bando, ele finalmente poderia usar da sua capacidade como espírito elevado para encontrá-lo. Ele poderia usar de sua visão. Para isso, ele precisaria de uma concentração. Então, aparentemente não é algo que todos os espíritos conseguem fazer. Aparentemente era algo dele. Então, ele se colocou ali em concentração e encontrou através de sua mente, dessa ligação, encontrou aonde estava o esposo da senhora e onde estava o bando localizado. E Alexandre acrescenta que a localização deles era que ele estava em um grupo de vampiros nas redondezas próximas. E vocês que me acompanham já sabem o que quer dizer, né, o vampiro no plano espiritual, né, o vampirismo. E aqui vai haver uma explicação um pouco mais literal desse vampirismo, né? Apesar da gente ter visto já a definição energética, também tem o porquê desse nome de uma maneira mais literal. Esse bando de vampiros, né, obsessores vampirizadores, estavam em um matadouro. Chegando lá, André e Alexandre viram a cena. Alexandre, como sempre, vigilante de suas emoções, vigilante dos seus pensamentos. Já André, muito surpreso, porque ele via pelos cantos entidades jogadas no sangue, tentando bebê-lo como se estivessem com uma sede aterrorizadora. Então eles tentavam sorver aquele sangue. A gente não pode esquecer que o sangue carrega energia vital. Líquidos em si são altos condutores aí de energia espiritual, mas o sangue em específico conduz energia vital ou força nervosa dita por alguns livros espíritas. Então, ao beber esse sangue, ao sorver o ectoplasma, a força magnética que extraem desse sangue, eles conseguem sentir um pouco mais de vida, um pouco mais saciados, um pouco mais firmes, porque carrega energia vital. Então, a exemplificação do ato vampiresco que a gente vê nos filmes e novelas e seriados também existe no plano espiritual. Eles estão num estado mortificado por dentro e tentam extrair um mínimo de vida através desse sangue, um mínimo de saciação por estarem famintos. Só para confirmar aqui, o Alexandre diz: eles estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. Então, realmente, a força vital, né? A força do plasma, ectoplasma, né? Aquilo que emana, a força nervosa, que ainda fica contida aí no sangue, querendo ou não, né? Até é um matadouro, até os bichinhos morrerem, até aquilo ser limpo, fica ali em memória, né? A gente sabe que energia cria memória nos objetos, nas coisas, naquilo que houve uma presença aí para causar essa memória. Então, o sangue também carrega por algum tempo a energia daquele que passou por ele, né? Daquele que o usou, o presenciou, o utilizou, até ser limpo e aí essa energia voltar para o ecossistema, né? Para ser renovada, refeita, etc. André se recordou com todo esse quadro os sacrifícios antigos. Vocês se lembram quando animais e pessoas eram sacrificadas pelos deuses que faziam esses sacrifícios em homenagem, falando que os deuses eram famintos
e demandavam um sacrifício. Imaginem isso, gente. E se, no final das contas, não eram entidades perversas, esses tais deuses que influenciavam para que houvesse essa matança e eles pudessem se alimentar ou pudessem fazer com que seus escravos espirituais se alimentassem, como a gente sabe que acontece no bando que o André descreveu, que o Alexandre descreveu, que os associados viram quase como escravos, não conseguem sair. E se esses assassínios, né, dando, né, essas vidas, achando que estavam dando aos seus deuses e na verdade estavam dando a entidades. André, com toda a razão, está surpreso, está muito chocado com a situação. Imagino que nós também ficaríamos chocados e um pouco enojados, querendo ou não. É uma cena um pouco... dá um enjoozinho ali no estômago. Mas o Alexandre dá um puxão de orelha no André e fala: querido André, olha, veja bem, na Terra não ficam as pessoas extremamente voltadas para os prazeres de se alimentar da carne? Não ficam elas satisfeitíssimas com a gordura do porco, lambendo os beiços, se saboreando? Não sentem elas aquele conforto no estômago após ingerir o alimento, a carne, né? A carne. Então, quão diferente nós somos, né? Se ainda nos alimentamos dos animais, quão diferente nós somos se estamos matando eles para nos saborearmos com as suas carnes, suas gorduras, para roer o osso e tudo mais. Então não há motivo para tanto choque, tanto enojamento, sendo que nós mesmos não estamos em um grau muito distante, muito diferente, né? Ele fala que esses seres, eles pegam assim no sangue esses elementos vitais para lhe dar força, para eles conseguirem continuar vivendo, subsidiando a vida. E ele diz, é claro que isso não quer dizer que está aceitando a situação, validando a situação. E sim, ele está falando para a gente não julgar, né? Para a gente não julgar, para a gente entender e se compadecer. E olhar sempre com um olhar de auxílio, ajuda, entendimento na escala evolutiva de que todos nós, exatamente, todos nós já passamos por essas faixas de estado e que se nos encontramos agora numa posição de olhar para essa situação e ficarmos enojados e horrorizados, é porque a gente se desenvolveu, conquistou compreensões para tal ponto. Mas a gente precisou de quem se compadecesse, orientasse, esclarecesse e não julgasse. Bom, prosseguindo, esses bandos, eles também, eles são bem cruéis, assim, né? Machucam, prendem, aprisionam. Esses bandos, eles se aproveitam de indivíduos que acabaram de desencarnar em condições não muito legais, desorientados, meio perturbados. Eles se aproveitam desses desencarnes para sugar realmente energia vital, viu? Para sugar força vital. E o Alexandre usa da palavra abuso, né? Eles falam que eles abusam desses indivíduos explorando o seu corpo físico. Aí isso é uma questão que agora vai totalmente de interpretação minha e hipótese minha, tá? Que fique claro, eu não sei se isso é verdade. Para mim, quando, né, há essa morte meio perturbada, meio confusa, com vibrações pesadíssimas, eles devem de fazer uma extração dessa energia através dos chakras do corpo da pessoa. Então, eles realmente abusam do corpo, né? Eles retiram, na minha opinião, no meu achar, eu acho que eles retiram desses chakras, dessas forças e sugam, né? E arrancam para eles se alimentarem, para se subsidiarem eles.
sem pudor nenhum, sem consideração nenhuma, apenas arrancam. E com isso também cortam qualquer resto de conexão que o espírito ainda tinha com aquele corpo. Muitas vezes cortam esse fio que alguns espíritos sentem a morte do corpo, sentem a degradação dos vermes, comendo suas carnes frias, como diria Brás Cubas, pela questão do aprendizado e tudo mais. Deus ainda permite essa ligação com o corpo, mas essas entidades arrancam, puxam tudo e pegam essas forças vitais ali para se alimentarem. Então, imagino que eles pegam através dos chakras, manipulam e arrancam, né?